Hoje nós vamos ver a respeito de Deus, né? Mentiras em relação a Deus. A quinta mentira que nós vamos ver hoje, que muitas mulheres acreditam, que muitas vezes nós acreditamos, inconscientemente ou conscientemente, são, preste atenção, os caminhos de Deus são muito restritivos. Os caminhos de Deus são muito restritivos. Essa é uma mentira que tem sido muito propagada cada vez mais entre todas as pessoas, quer sejam crentes, quer sejam descrentes. As pessoas têm visto as ordens de Deus apenas como proibições. Eu acredito que vocês já falaram com mulheres, com pessoas que dizem: a palavra do Senhor é muito proibitiva, né? Os descrentes dizem: eu não vou ser crente, porque crente não pode beber, crente não pode dançar, crente não pode isso, crente não pode aquilo. Já escutaram isso? Mas dentro da igreja de Cristo, nós vemos pessoas com essa mesma concepção. Elas dizem: a Bíblia é cheia de não pode. Eu não tenho a liberdade para fazer o que eu quero e gosto. É isso que muitas vezes nós pensamos, mesmo dentro da igreja de Deus, mesmo dentro da igreja do Senhor. E elas dizem mais: eu não tenho a liberdade, né? Não tenho a liberdade para fazer, né, o que eu penso, o que eu quero, o que eu desejo. E esse pensamento fica ainda mais evidente por causa da época relativista e hedonista na qual nós vivemos. O relativismo, que diz que não existe uma verdade absoluta, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu conceito, né? A minha verdade é aquilo que eu penso, a sua é aquilo que você pensa. Então, isso tem prejudicado ainda mais esse pensamento de que a Bíblia, ela é proibitiva, né? Ela não deixa eu fazer nada. Também nós temos o hedonismo. O que é o hedonismo? A busca pelo prazer a qualquer custo. A busca pelo prazer a qualquer custo. Então, se eu quero me satisfazer, se eu quero ter prazer com tudo que eu penso, com tudo que eu quero, lógico que eu vou achar que a Bíblia é altamente restritiva, é altamente proibitiva. Os seres humanos querem viver de acordo com suas próprias regras, conceitos e experimentar tudo que lhe traga prazer e satisfação. Porém, a Bíblia ensina diversas vezes que as leis do Senhor são para o nosso bem, para a nossa proibição. Para a nossa proteção. As leis do Senhor são para o nosso bem, para a nossa proteção. É totalmente o contrário. É totalmente o contrário. A obediência é o caminho para a liberdade. Mas Satanás coloca em nossa mente a ideia de que as leis de Deus são opressivas, irracionais, injustas e de que seremos infelizes se lhe obedecermos. É isso que muitas vezes o diabo coloca em nossa mente, coloca em nosso coração. Para que obedecer? Isso é coisa irracional. Andar nesse caminho certo, fazer dessa forma, se vestir assim, não. Você tem que ter liberdade. É isso que ele coloca, né, na nossa mente. Você tem que ter liberdade. O diabo quer que andemos em nossos próprios caminhos, seguindo os desejos do nosso coração e satisfazendo a vontade da carne, rebeldes e alheios aos conceitos de Deus, aos conselhos de Deus, sendo donas da nossa própria vida, fazendo as escolhas que queremos. É isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz. Satisfaça a sua carne, satisfaça os desejos do seu coração, né? Não obedeça. Para que ser santa? Para que ser justa? Para que ser piedosa? Não. Seja livre,
né? E como hoje em dia nós estamos vivendo em um mundo que pensa desse jeito. Se antes já era difícil, imagine agora, neste século que nós estamos vivendo. Por isso que Paulo lá em Gálatas diz, né, que nós devemos andar no Espírito e jamais satisfazer as vontades da carne. Jamais. Precisamos andar no Espírito, porque senão nós vamos dar ouvidos a esses ensinos, a esses conselhos que o inimigo coloca em nossa mente. Não foi isso que aconteceu lá no Éden? O diabo fez com que Eva se concentrasse em uma única limitação que Deus havia lhe dado. Uma única limitação. Nós vimos isso no estudo passado, nós vimos isso na live passada, né? Ela podia usufruir de todos os frutos, de todas as árvores do jardim. Mas ele fez ela se concentrar em um único fruto, em uma única proibição. Da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia que você comer, você certamente morrerá. Foi isso que o diabo fez. E Eva se fixou naquela fruta. Eva se fixou naquela árvore. Eva se fixou naquela limitação. E o que foi que aconteceu? Nós já sabemos o resultado, né? O lema do enganador é: faça do seu jeito. Ninguém tem o direito de lhe dizer o que você pode ou não pode fazer. Faça do seu jeito. Ninguém tem o direito de dizer o que você pode e não pode fazer. Então, desde pequeno até as próprias crianças são ensinadas a ter essa liberdade, sem que os pais coloquem nelas limite. E aí, quando a gente cresce, a gente vai ouvindo essa voz, né, do enganador na nossa mente. Faça do seu jeito. Não se limite, né? Não coloque regras. Então é isso que o diabo faz conosco, né? Ele coloca essas mentiras em nossos corações. Os caminhos de Deus são muito restritivos, ele diz. Mas não. A verdade é, como já vimos no estudo passado, Deus é um Deus bondoso. Deus é um Pai bondoso. E como tal, Ele sabe o que é melhor para a gente, né? Como tal, Ele sabe o que vai fazer mal e o que vai fazer bem. Por isso que Deus nos coloca limite, irmãs queridas, né? As mulheres que estão nos assistindo. A gente tem que colocar isso na mente, né? Deus coloca limites, né? Porque Ele sabe que se a gente tiver essa liberdade para fazer o que a gente quer, os desejos do nosso coração, os desejos do nosso pensamento, a gente vai errar. A gente vai errar, né? E assim como um pai sensato coloca limites nos seus filhos, o nosso pai também. Porque ele é ruim? Não, a gente já viu isso. Porque ele é um bondoso pai. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós acertemos. Nenhum pai sensato, né, dá ao filho tudo o que ele pede, né, porque ele sabe que algumas coisas o colocarão em perigo. Algumas coisas o colocarão em perigo. Quanto mais o nosso Pai Celestial não terá cuidado de nós. A verdade é que os caminhos de Deus são os melhores. Os caminhos de Deus são sempre os melhores. O Senhor disse a Israel por meio de Moisés, lá em Deuteronômio 6, versículo 24. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. Então, olha as orientações que Deus deu aqui ao seu povo no passado. Cumpríssemos os seus estatutos, temêssemos a Ele, né? Para quê? Para o nosso mal? Não, para o nosso perpétuo bem. Perpétuo bem.
para nos preservar a vida. Então, a obediência à palavra do Senhor traz vida, sempre vida. Quando Ele nos proíbe de algo, é porque sabe que tal coisa pode fazer nos desviar dos seus caminhos. No período da peregrinação do povo de Deus no deserto, o Senhor os advertiu diversas vezes sobre não estabelecer aliança com os povos pagãos, com as nações da terra que eles iriam dominar, tomar posse, né? Por que isso? Porque se eles fizessem aliança com o povo pagão, o povo que não temia ao Senhor, isso faria com que o povo de Deus se desviasse dos seus caminhos, passasse a servir outros deuses. E aí a gente vê isso em todo o livro, né, de Deuteronômio. Eu estava estudando há pouco tempo o livro de Deuteronômio e cada capítulo, como Deus deixa isso forte, enfatiza isso, né? Para a gente temer, para a gente obedecer, para a gente não se esquecer, para a gente guardar. Várias vezes você vai ver essas expressões no livro de Deuteronômio, né? E se vocês quiserem aprofundar mais, deem uma lida em Deuteronômio 7. Você vai ver várias vezes Deus falando isso lá. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo santo, um povo escolhido por Deus. Não que ele fosse mais forte, mais poderoso ou mais numeroso, mas porque eles eram amados do Senhor, escolhidos do Senhor. E aí Deus queria preservar esse seu povo. Deus queria guardá-los do mal. Por isso que Deus disse várias vezes: não façam aliança com os povos da terra que vocês vão tomar posse. Deus zela por nós. Por isso, coloca limites em nossas vidas. E esses limites nos conduzem a uma vida realmente abundante e libertadora. Como ele disse a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo quanto o meu servo Moisés te ordenou. Dela, né, da lei do Senhor, da lei que Deus tinha dado a Moisés, você não se desvie, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Porque às vezes a gente pensa só no começo do versículo: então somente ser forte e muito corajoso. E aí a gente fala: olha, irmã, olha, minha amiga, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Mas o versículo não para por aí, não. Ele diz: ser forte e corajoso, né? E tenha cuidado, para teres o cuidado, na verdade, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E o povo se desviou tantas vezes, e aí não colheram o fruto positivo disso, né? Como Deus diz, para que sejas bem-sucedido, né? E como eles foram castigados por não terem dado ouvidos a essa lei do Senhor. Então, queridas, a palavra do Senhor, a lei de Deus, os caminhos de Deus não são muito restritivos, mas são protetores. Eles nos guardam do mal. Coloque isso no seu coração, na sua mente. Vai preservar você de coisas ruins. Então, quando o inimigo colocar isso na sua mente, né, de que a palavra do Senhor é muito proibitiva, diga: não, ela é a minha proteção. Ela vai me guardar do mal. Me guardar do mal. Então, quinta mentira, já vimos, né, através das escrituras, que realmente é uma mentira. E agora a sexta mentira, com relação a Deus. Deus deveria resolver todos os meus problemas. Deus deveria resolver todos os meus problemas. O lema dessa mentira é: pare de sofrer. Já ouviram isso? Pare de sofrer. Nesse slogan, observamos dois enganos no pare de sofrer. Primeiro, Deus é como um gênio da lâmpada,
que a gente esfrega e ele vem logo nos servir e nos satisfazer, né? Lembra lá do desenho animado, né? Que o personagem alisa a lâmpada e aí sai o gênio da lâmpada e ele diz: sim, Senhor, você tem 3 desejos, né, que eu posso realizar. Quais são? Então, muitas vezes as mulheres acham que Deus é esse Deus da lâmpada, que quando a gente clama, ele tem que vir logo nos servir, nos satisfazer. Ele é o serviçal, que deve estar pronto a qualquer hora para atender os nossos pedidos. A gente não pode esperar. Na hora que quer, ele tem que vir realizar. O segundo engano de acreditar nessa mentira. Vemos que o objetivo das mulheres que acreditam nessa mentira é livrar-se de todo e qualquer sofrimento nesta vida. Quando a gente crê que Deus deveria resolver todos os meus problemas, é porque eu não quero que nada de ruim me atinja. Nada de ruim. Eu não quero sofrer. Qualquer sofrimento eu tenho que me livrar dele. E isso, de certa forma, é estimulada pela sociedade na qual nós vivemos. É estimulada pela sociedade na qual nós vivemos. E aí eu achei muito interessante, porque Nancy, no livro, ela bota alguns exemplos. Você está com dor de cabeça? Tome Tilenol. Não gosta do seu chefe? Demita-se. Não é assim que muitas pessoas fazem? Não gosta do chefe? Vou logo me demitir, sair desse emprego. Ou então ele olhou com a carinha meio assim, brava para o meu lado, me deu ordens, então eu saio desse emprego, demito-me. Não gosta da pregação do seu pastor? Você vai ficar? Não, saia, mude de igreja. Mude de igreja. Não tem dinheiro para comprar um carro novo? Faça um empréstimo. Mesmo que você fique endividada, mas você quer um carro novo? Faça um empréstimo. Os homens não notam você já está chegando aos 40 anos, e ainda não casou, os homens não olham para você, então comece a andar de forma provocativa, com roupas provocativas, com olhares provocativos, flerte para poder chamar a atenção dos homens. Seu marido deixou de ser aquele marido romântico que era no começo do casamento, sensível, amoroso, e se tornou insensível, passou a não ser tão romântico. O que é que você faz? Deixe, abandone, ache outro que satisfaça o seu coração, que venha e lhe sirva. Então, esses são os 2 problemas de nós acreditarmos que Deus tem que resolver todos os meus problemas. Ele é o gênio da lâmpada. E também eu não quero que nada de ruim aconteça comigo. O cristianismo para muitas mulheres é nada mais do que uma forma de resolver os seus problemas. Elas querem a religião por causa das bênçãos de Deus. As pessoas procuram a Deus, querem a Deus, não para ter comunhão com Deus, não para conhecer o Deus das Escrituras, não para ter a garantia da salvação, para estar aqui ligada ao Senhor, ter comunhão com o Senhor. Não, elas querem a religião para receber as bênçãos de Deus, mas não tem uma íntima comunhão com Deus gracioso que se revela por meio das Escrituras. Elas acreditam que se servirem a Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos. Para elas, basta orar e ter fé em Deus, que Ele vai curar um amigo e um familiar com uma doença grave, encher sua conta bancária de dinheiro, providenciar logo o marido, trazer de volta aquele filho rebelde, que você conseguirá vencer a luta contra o pecado instantaneamente, basta só orar e ter fé. Todas essas coisas vão se realizar. É assim? A gente sabe que na prática não é assim. O dia a dia mostra que não é assim. Quantas vezes nós oramos,
para receber o sim de Deus. Uma cura, a conversão de um marido, de um filho, de uma mãe, de um pai. Quantas vezes, né, nós temos que lutar e lutar e lutar para vencermos aquele pecado que a gente vai carregando, e aquela luta, carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito. Quantas vezes, na prática, a gente sabe que isso não acontece. Acreditar nesse engano explica porque muitas mulheres vivem enraivecidas, amarguradas, frustradas com a vida. Só podem, né? Se elas acreditam que entrando numa igreja, que abraçando uma religião, todos os problemas dela vão ser resolvidos, e aí ela vê que no dia a dia isso não acontece, o que é que vai acontecer então? Frustração, raiva, ira, desgosto. Deixa esse negócio para lá, deixa essa história para lá. É isso que vai acontecer. A verdade é que a vida é dura. Estamos em um mundo caído e, mesmo redimidas, vivemos em corpos terrenos. Teremos que lidar com as tentações, com a dor, com a doença, com a morte, todas essas coisas. Nós sabemos que nós iremos lidar aqui, né? Quem aqui nunca adoeceu? Quem aqui nunca precisou ir ao hospital? Quem aqui nunca perdeu um ente querido? Nós sabemos que a vida é dura. É uma vida de doença, de choro, de perda. Não tem como escapar disso, pois é o resultado da desobediência lá no Éden. Certamente morrereis, não só espiritualmente, não só fisicamente, mas todas as mazelas, todas as coisas ruins que a gente passa é fruto da desobediência de Adão e Eva, dos nossos pais, dos nossos representantes ali no Éden. A verdade é que a gente precisa firmar os nossos olhos, não nas coisas aqui da terra, mas nas coisas celestiais. Não nas coisas aqui da terra, mas nas coisas celestiais. E aí eu me lembrei da frase que o pastor Armando dizia, né, que nós precisamos estar com os pés aqui na terra e os olhos no céu. Estar com os pés aqui na terra e os olhos no céu, né? E isso é o que a palavra do Senhor diz. Isso é o que a palavra do Senhor ensina, né? Ele, na sua sabedoria, né, nosso querido pastor Armando dizia isso. E é isso que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3. Se vós fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Buscai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. É nele, em Cristo, é no alto que os nossos olhos devem estar fitos, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, né? Como a vida é difícil, minhas irmãs. Como a vida é dura, minhas queridas. A gente sabe, cada um tem uma história de vida. Cada um tem um exemplo para dar. A vida é dura, né? E como é dura. Mas Jesus, né? Ele não nos prometeu que nós teríamos só vida boa. Ele prometeu realmente sofrimento, né? Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? No mundo terei aflição. Mas ele disse o quê? Tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também venceremos com ele. Mas o que eu acho maravilhoso é porque ele não diz só que nós teríamos aflição, mas que ele estaria conosco, né? Todos os dias da nossa vida. Todos os dias, né? E o salmo que eu amo, né? Eu amo todos os salmos e os trechos das escrituras, né? Mas esse salmo é especial, é o primeiro salmo que eu ensino a
aos meus filhos, para eles terem a convicção de quem é o Deus que eles estão servindo e servirão, e que o protege, que os guarda, que é o Salmo 23, né? Quando o Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele não está dizendo aqui que ele não vai passar pelo vale, né? Porque ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Vamos passar por situações difíceis? Sim. A começar com o nosso corpo, nossas dores, nossas enfermidades, nossas lutas com a carne, com os nossos pecados, com os nossos pensamentos pecaminosos, com os nossos filhos, com o cônjuge, família, trabalho, escola, o que quer que seja. Nós vamos ter problemas. Vamos passar por dificuldades. Muitas vezes vamos estar pensando aqui como salmista: eu estou no vale da sombra da morte. Mas a gente precisa ter a confiança que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Tu estás comigo. O salmista tinha essa convicção: tu estás comigo. Os nossos problemas servirão para aumentarmos a nossa confiança em Deus, termos maior comunhão com Ele, desenvolver uma vida de santidade e, acima de tudo, glorificarmos ao nosso Deus pelo que Ele é. Não só pelo que Ele faz, mas principalmente pelo que Ele é, que às vezes a gente esquece disso. A gente agradece pelas bênçãos que a gente recebe, mas muitas vezes a gente esquece de agradecer pelo Deus que nós servimos, por Ele ser santo, misericordioso, fiel, protetor. A gente esquece disso, mas nós precisamos glorificar a Deus nas nossas vidas pelo que Ele é, primeiramente, o que Ele é. Termos essa comunhão, essa intimidade, desenvolver uma santidade, né? Diz que os problemas são a escola, né? Para que a gente possa passar de fase, amadurecer. Então, para isso que servem os problemas, queridas. Então, quando o diabo quiser colocar na sua mente, né, Deus deveria resolver todos os meus problemas, lembre-se: não. Alguém já disse, um dia desse, que crente não tem problema, crente tem motivo de oração. Não me recordo quem foi. Crente não tem problema, crente tem motivo de oração. Então, quando a gente tiver com problemas, e com certeza todos nós temos problemas, né, em alguma área da vida, lembre-se, Deus está querendo trabalhar no seu coração. Deus está querendo trabalhar no meu coração por meio dos meus problemas. E Ele tem trabalhado. E Ele quer fazer isso também com você. Então, nós concluímos as mentiras relacionadas a Deus, né? As que estão no livro, claro, né? Porque são muitas que nós encontramos, né? Seria um livro só para trabalhar mentiras em relação a Deus, né? Mas, contudo, né, entretanto, Satanás atua também em outra área, em várias áreas, mas aqui especificamente em outra área. E ele tenta nos incutir mentiras relacionadas sobre nós mesmas. É o que nós passaremos a estudar agora, ver agora. Então, mentiras em que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Vimos a seção de mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus. Agora estamos entrando em mentiras em que as mulheres acreditam sobre si mesmas. Vamos ver apenas 2 hoje, porque são 6. Então, na próxima live nós estudaremos as demais. E aí, trabalhando esse tema, eu vou trazer de volta, de novo, na verdade, um pensamento
do teólogo puritano do século XVII, Thomas Brooks, que eu trouxe no comecinho da nossa live passada, que está escrito no livro Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo, um livro fininho, mas riquíssimo, riquíssimo. Ele diz assim, Thomas Brooks, no livro Remédios Preciosos contra as Artimanhas do Diabo: os crentes devem recordar que a verdade da palavra de Deus deve ser incorporada em cada aspecto de suas vidas. Não basta receber a verdade somente na mente. É necessário amá-la, aplicá-la a tudo o que dizemos e fazemos. Somente assim pensaremos corretamente, tomaremos decisões sábias e nos livraremos dos caminhos nécios e fúteis que tanto nos abatem. Os que resistem à verdade de Deus estão em perigo de serem entregues ao erro, como afirma o apóstolo Paulo. Porquanto não receberam amor pela verdade, por isso Deus lhe envia um espírito ou um poder enganoso para que creiam na mentira. Segundo aos Tessalonicenses 2, 10, 11. Foi isso que Thomas Brooks, ele falou há quantos e quantos anos atrás, no século 17. Precisamos ter a palavra do Senhor no nosso coração, amá-la, praticá-la, em tudo que dizemos e fazemos. Porque só assim, irmãs, só assim, queridas, nós poderemos acertar em pensamento, em atitudes, em decisões e nos livrarmos dos caminhos nécios e fúteis. Por isso, precisamos conhecer a verdade de Deus, e tê-la como guia em cada área da nossa vida. Só assim experimentaremos uma vida de liberdade, como o próprio Jesus nos disse: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8:32. Logo, minhas queridas, o que nós devemos fazer é colocar as lentes das Escrituras para termos a visão correta sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmas. Quando você coloca um óculos escuro, você vê as coisas escuras. Se você pegar um óculos infantil e colocá-lo, e ele for rosa, você vai ver todas as coisas rosa. Então, o problema não é que as coisas estão rosa. O problema é a lente que você está usando. Que lente nós estamos enxergando as coisas? Com as lentes do mundo? Com a visão do mundo? Nós precisamos, por isso que Nancy diz, colocar as lentes das Escrituras, para nós sabermos as verdades com relação a nós mesmos. A gente desacreditar das mentiras que são ditas, que são propagadas, né, pela mídia, pelas pessoas, pelos amigos ou por você mesma. A parte das Escrituras, seremos enganadas facilmente pelo inimigo das nossas almas. A parte das Escrituras, afastadas das Escrituras, nós seremos enganadas, né? Facilmente enganadas pelo inimigo das nossas almas. Por isso que Nancy, ela começou o livro falando sobre mentiras em relação a Deus. Pois quando a gente tem uma visão distorcida de Deus, a gente também vai ter uma visão distorcida de nós mesmas, né? Se nós vemos Deus como um Deus fraco, impotente, que não tem controle de cada detalhe que acontece no universo, vamos nos enxergar como impotentes e seremos oprimidas pelas tempestades. Porque eu sirvo a um Deus fraco, então não vou conseguir lidar com as tempestades da vida, né? Nem com as circunstâncias que nos rodeiam. Se nosso Deus é um Deus inútil, vamos nos enxergar como inúteis. Se o nosso Deus é um Deus inútil, vamos nos enxergar como inúteis. Por isso,
a primeira mentira sobre nós mesmas que iremos considerar nesta noite é: eu não tenho valor. Eu não tenho valor. Infelizmente, nós mulheres temos a tendência de internalizarmos as coisas que as pessoas falam a nosso respeito, né? Apelidos, quando nós éramos crianças, hoje em dia é chamado bullying, né? Com a palavra mais bonita, mas na nossa época, né, para quem tem a minha idade, era apelido, né? A gente ouvia dos coleguinhas, dos amiguinhos, apelidos, e aí a gente foi internalizando aqueles apelidos. Insultos, palavras duras, ou até mesmo situações negativas nas quais somos submetidas. Quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja entre amigos. Às vezes é o que as pessoas falam e outras vezes é o que as pessoas fazem conosco. E a gente vai internalizando, vai guardando aquilo, vai processando ao longo dos anos aquilo que nós escutamos ou aquilo que nós presenciamos. E todas essas coisas são motivos para nos sentirmos inferiores, inúteis e sem valor. Alguém se identificou aqui? Inúteis, inferiores e sem valor. Por se sentirem assim, muitas mulheres buscam desesperadamente a afirmação e a aprovação dos outros. Eu não tenho valor, então eu tenho que fazer alguma coisa para ser aprovada, para ser reafirmada pelas pessoas. Assim elas pensam. E assim querem ser as mais bem-sucedidas, profissionalmente, a mãe mais exemplar, a aluna mais estudiosa, a que tem um corpo mais escultural e faz questão de postar que está na academia assim, perfeita, a que tem milhares de likes nas redes sociais, a garota mais simpática e amiga, ou até mesmo a mulher mais piedosa da igreja. Como a gente vê isso, né? Como muitas vezes nós somos tentadas a sermos assim. Só que esse comportamento gerará um problema, descrito por Lu Priolo no seu livro O Desejo de Agradar aos Outros. O Desejo de Agradar aos Outros. Lu Priolo diz assim: uma das muitas tentações passíveis de serem enfrentadas por aqueles que buscam agradar as pessoas é um amor excessivo pelo elogio, que o induz a considerarem mais a opinião do homem a respeito de si mesmo do que a opinião de Deus. Essas pessoas ficam tão focadas, né, em querer ser aceitas, agradável para as pessoas, elogiadas, que elas buscam isso excessivamente. E aí elas fazem da opinião das pessoas o mais importante da sua vida. Se a pessoa não elogiar, não agradecer, não disser que está bonita, não disser que é inteligente, não disser que é uma excelente mãe, não disser que é uma mulher piedosa, a pessoa se acaba. Com outras palavras, nós passamos a nos alimentar emocionalmente do que as pessoas dizem sobre nós. A gente se preocupa com o que as pessoas dizem sobre nós. Trilha Newbell, no livro lá Medos do Coração, que nós fizemos a nossa primeira live no começo do ano passado, ela diz que isso é o medo do homem. O medo do homem é de você estar preocupado com o que as pessoas pensam de você. E aí você busca desesperadamente, agradar essas pessoas. Quando a gente pensa assim, a gente cai na artimanha do diabo, de nos importar mais com o que as pessoas pensam a nosso respeito do que com o que Deus já declarou a nosso respeito. A gente quer saber o que a pessoa pensa da gente, mas a gente já parou para pensar o que Deus pensa da gente? O que Deus pensa de mim? Mas eu quero saber se aquela pessoa está achando que eu sou boa mãe, boa esposa, E Deus,
o que é que Deus pensa de mim, o que foi que Deus já declarou a respeito de mim. Quando esse retorno por parte das pessoas não vem de forma positiva, você quer ser elogiada, você quer que as pessoas lhe agradeçam, você quer que as pessoas, digam coisas positivas a seu respeito. E quando isso não vem, o que é que acontece? Quando vierem as críticas no lugar dos elogios, quando vierem os insultos no lugar das palavras doces, vamos nos sentir como? Incapazes, desvalorizadas, sem reconhecimento do nosso esforço ou dedicação. Ninguém reconhece o trabalho que eu faço, ninguém reconhece o trabalho que eu desenvolvo, quer seja em casa, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, ninguém reconhece. Eu também não vou fazer mais nada. Esse povo é muito ingrato. Não é isso que a gente pensa? Não é isso que a gente fala ou que a gente sente? O desejo de sermos valorizadas pelos outros nos impede de vivermos a vida que Deus tem para nós. O desejo de sermos valorizadas pelos outros nos impede de vivermos a vida que Deus tem para nós. A verdade é que nosso valor, prestem atenção nisso, isso foi muito importante para mim, ouvir isso no livro. O nosso valor não é determinado pelo que os outros dizem ou fazem conosco. Dizem ou deixam de dizer, fazem ou deixam de fazer. Mas o que Deus diz a nosso respeito. O que Deus diz a nosso respeito. Quem Deus é e o que Ele faz. Esse é o ponto do nosso valor. Quem Deus é e o que Ele faz. Esse é o fundamento. Olhar o nosso valor com essa perspectiva de quem Deus é e o que Ele faz é libertadora. Então vamos ver, em que deve se fundamentar o nosso valor. Se o meu valor não é baseado no que as pessoas dizem, então eu devo basear meu valor em quê? Botei aqui, primeiro, nós somos criadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Nós somos criadas à imagem e semelhança do Deus Trino. Foi isso que Moisés registrou lá em Gênesis 1:26, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Houve um acordo entre as três pessoas da Trindade e elas juntas nos criaram. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu li isso, lá no outro livro de Nancy, de feminilidade, design divino, nós somos criadas pelo Deus Trino. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos os únicos seres capazes de pensar, de sentir, de agir, de ter íntima comunhão com o Senhor, de poder refletir as características de Deus, sua bondade, sua fidelidade, seu amor, sua misericórdia. Essa verdade já era para nos deixar, super felizes, satisfeitas e valorizadas, porque foi o Senhor, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que nos criou, que nos formou. Segundo, nós somos criadas, esse Deus Trino, nós fomos criadas pelo Todo-Poderoso, que faz tudo de forma assombrosa e maravilhosa. Assombrosa e maravilhosa, Se você tiver com sua Bíblia aí, abra no Salmo 139, e depois eu queria que você lesse detalhadamente esse salmo.
Esse salmo é maravilhoso. O rei Davi escreveu esse salmo, né, olhando para a grandeza de Deus, olhando para a soberania de Deus, né? Quando ele vê, Davi vê, né, e entende, né, que o Senhor formou. O Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu levantar. De longe conhece todos os meus caminhos, né? A palavra ainda não me chegou à boca e tu já conheces todas, né? Toda. Tal conhecimento, ele diz, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, né? Lá estás também. Se toma as asas da alvorada. Então, ele sai descrevendo, né, coisas que, se ele fosse para qualquer canto, pensasse qualquer coisa, quisesse falar qualquer coisa, Deus tinha ciência de tudo. A substância ainda informe, né, foi sendo formada, trabalhada, um embrião, né, na barriga da mãe. E olha que Davi nunca tinha visto uma ultrassom, não, né? Nunca tinha visto um bebê em formação, como a gente tem o prazer e o privilégio de ver, né, nas ultrassons, desde pequenininho, né? Mas tu formaste, né, o meu interior. Ele diz, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Esse salmo é um salmo de exaltação ao nome do Senhor. O Deus onisciente, onipresente, onipotente, soberano, eterno. Porque às vezes a gente pode pegar aqui o versículo 14 e dizer, olha só, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Você diz, eu sou maravilhosa, porque foi o Senhor que me formou. Mas esse salmo não está falando da gente, não. Esse salmo está falando de Deus. De como a gente deve olhar para o Senhor e contemplar, louvar, exaltar, porque esse Deus todo-poderoso me criou e tudo o que Ele faz é assombroso e maravilhoso. Eu me lembrei da Adalto Lourenço quando ele disse, quando os alunos assistem a aula de ciência, eles deveriam sair glorificando a Deus, mas infelizmente por causa dos ensinos errados, né, do evolucionismo, eles não saem. Porque quando a gente contempla, e eu como bióloga, como a gente via, cada detalhe, né, da fisiologia, da anatomia, realmente, a gente tem que louvar a Deus. E eu fui criada por esse Deus Todo-Poderoso. Então, fomos criadas pelo Todo-Poderoso, que fez tudo de forma assombrosa e maravilhosa. É isso que ele diz nesse salmo, né? Ele mostra, né, o Deus majestoso, soberano. Então, quando a gente tira, e a gente precisa tirar o foco de nós mesmas, né, e precisamos focar nesse Deus que Davi fala aqui no Salmo 139, né? O Deus soberano, majestoso, onisciente, onipotente, que nos formou, né? E termos essa elevada admiração, contemplação e gratidão pelo conhecimento que Deus tem de todas as coisas e pelas suas grandiosas obras. Então, fomos criadas. E terceiro, né, Cristo é a nossa referência de encontrar em Deus a sua identidade. Cristo é a nossa referência de encontrar em Deus a sua identidade, né? O que foi que Pedro disse acerca de Jesus? Ele diz assim, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo foi rejeitado pelos homens, mas para Deus ele era eleito e precioso. Eleito e precioso. Cristo sabia
queridas. Cristo sabia que, apesar de ser maltratado, humilhado, insultado, desacreditado, rejeitado, abandonado, insultado como o maioral dos demônios, como ele foi insultado, ele sabia que ele era o filho escolhido e precioso de Deus. Ele sabia disso, Ele era o filho amado de Deus, em quem Deus tinha todo o seu prazer. Foi isso que ele ouviu quando ele foi ser batizado. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer, todo o meu deleite, toda a minha satisfação. Então saber que Deus era o seu Deus e que a sua identidade, o seu valor não estava firmado no que as pessoas diziam, para Cristo foi maravilhoso. Por quê? Porque ele soube lidar com a rejeição, com os insultos, com a humilhação, porque ele sabia que o seu valor não estava baseado naquilo, mas em Deus, no que Deus dizia a respeito dele, o que Deus dizia. E nós como noiva de Cristo, se nós já fomos salvas por Cristo, se você que está me ouvindo já entregou sua vida a Cristo, você é a noiva de Cristo, redimida, lavada, resgatada, transformada. Nós somos amadas do Pai por causa do sacrifício de Cristo por nós. Meu valor não depende do que as pessoas dizem ou deixam de dizer, não. Se elogiam ou deixam de elogiar, se criticam ou insultam. Meu valor está firmado e baseado no que Deus diz a meu respeito. E eu sou a noiva do seu filho, a amada dele, salva, eleita, redimida, guardada. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Então, Cristo é o nosso exemplo, é o nosso caminho. Então, firme essa verdade no seu coração. Firme essa verdade. Então, não deixemos que a opinião, as atitudes dos outros determine o nosso valor, mas sim o valor que temos em Deus. O valor que nós temos em Deus. E a última mentira desta noite é: eu preciso me amar. Eu preciso me amar. A primeira, sobre nós mesmas, eu não tenho valor. A segunda, eu preciso me amar. Essa mentira, ela está muito ligada com a anterior, Porque se eu acho que eu não tenho valor, então eu preciso aprender o quê? A me valorizar. Eu preciso aprender o quê? A me amar, Essa mentira está presente em todos os lugares. Nos comerciais, principalmente os de beleza, Cosméticos, lingeries, os de beleza, os que vão deixar a gente mais bela, de salão de beleza. Nos livros de autoajuda, a gente chega nas livrarias, está lá estampado, livro de autoajuda. Autoajuda, já está dizendo, Nós vemos isso com orientações profissionais e, infelizmente, até em muitas pregações. Segundo a visão do mundo, o lema "ame-se" é fundamental para resolvermos o problema da baixa autoestima. Você precisa se amar. Ame-se, porque aí você vai estar com autoestima elevada. O mundo diz assim: você precisa se sentir bem consigo mesma. Se você não se valorizar, o que é, irmãs? O que é, queridas, que a gente tem que fazer? Quem irá? Se você não se valorizar, quem irá? Você precisa pensar primeiro em você, para depois pensar nos outros, Primeiro eu, segundo eu, depois eu, Se sobrar, fica os outros. E ainda há os que colocam a roupagem de espiritualidade. Aí dizem assim: se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo? Se eu não me amar, como é que eu vou amar o próximo?
Se nos concentrarmos em nós mesmas, alimentaremos o orgulho do nosso coração. Presta atenção, vou repetir. Se nos concentrarmos em nós mesmas, alimentaremos o orgulho do nosso coração. Quer seja o orgulho declarado, que é a autoestima elevada, eu sou, eu posso, eu faço, parará, etc. Ou o orgulho disfarçado, a autocomiseração. Tenham pena de mim, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou isso. Por que disfarçada? Porque na verdade você quer receber palavras positivas a seu respeito, quer que as pessoas lhe elevem. A autora Nancy fala de uma camisola mágica, né, camisola mágica que era vendida, com a seguinte mensagem, impressa ao contrário, para que a usuária, ao chegar em frente ao espelho, pudesse ler para ela, né? Então, a pessoa colocaria a camisola e você conseguiria ler, né, aquilo que estava na sua frente. E olha só o que é que tem impresso nessa camisola. Sou uma pessoa preciosa, maravilhosa, especial, única, dotada, rara, valiosa, inteira, sagrada, total, completa, posicionada, digna e merecedora. E eu ainda acrescento, se fosse nos dias de hoje, eu ainda colocaria empoderada. A camisola destinava-se a lembrar a usuária do quão preciosa e única ela era. De quão preciosa e única ela era. Minha gente, isso é a fonte do orgulho. Isso é o orgulho declarado. E quantas mulheres que têm um conhecimento de Deus estão se vendo dessa forma? Se olham no espelho, não tem a camisola, mas se olha no espelho e diz todas essas coisas aqui. Mas será que é assim que a Bíblia nos ensina a pensarmos? Nancy, autora do livro, diz que as afirmações descritas na camisola são distorções da verdade. Não é que você não é preciosa, a gente viu agora há pouco. Sim, somos. Não é que você é amada, não é amada? Sim, somos. Né? Mas não baseada em nós mesmas. A questão está aí. Não baseada em nós mesmas. A verdade é que não precisamos de autoestima, mas de estima do alto. Como já vimos, fomos criadas à imagem e semelhança de Deus. Ele nos ama e que nós somos preciosos, como eu disse agora há pouco. No entanto, não somos nós que atribuímos esse valor a nós mesmas. Não sou eu não. Nem tampouco experimentaremos o grande amor de Deus ao falar para nós mesmas essas palavras positivas. A gente não vai experimentar o grande amor de Deus ao falar para nós mesmas essas palavras positivas. Por quê? E aí eu me lembrei do que Tiago diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade é que não precisamos aprender a nos amar. Não precisamos aprender a amar nós mesmas, porque nós já nos amamos muito. Nós já nos amamos muito. O que a gente precisa aprender, irmãs, é amar de verdade a Deus e ao nosso próximo. A gente precisa aprender a amar a Deus e ao nosso próximo. Por quê? Porque foi isso que Deus disse. Foi isso que Cristo disse. Qual é o resumo de toda a lei do decálogo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode dizer, olha aí, Cristo não disse? Eu só posso amar o outro se eu me amar. Não, ele já está partindo do pressuposto que você se ama demais, que eu me amo demais. E por isso eu tenho que aprender a amar o meu próximo como eu me amo. Porque se eu não me amasse, eu não queria dormir bem, eu não queria comer bem, eu não queria que as pessoas me agradassem. Eu ficaria chateada quando não recebo uma palavra de gratidão pelo que eu faço.
porque eu me amo muito, muito. Eu já me amo e você já se ama também. Mas a gente tem que aprender a amar o nosso próximo, o nosso próximo. Essas palavras estão em Mateus 22, 37 e 39. Cristo já sabe. Cristo partiu do pressuposto que nós já nos amamos demais. Se eu não me amasse, eu não ia correr para o médico quando eu sentisse uma dor, porque eu já me amo. Então, sabendo dessa verdade, o apóstolo Paulo instrui os maridos a amarem suas esposas como eles amam sua própria carne. Paulo disse lá em Efésios: maridos, amai vossas mulheres, porque ninguém, como ele disse, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Está vendo como nós nos amamos? Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios 5, 29. Nós não precisamos nos amar, porque nós já nos amamos. O que nós precisamos aprender é a autonegação. Negar a nós mesmas. Isso é que é o Evangelho. Isso é o que a palavra do Senhor ensina. Jesus nunca mandou a gente se amar. Se amem. Pelo que eu já li das Escrituras, eu nunca vi. Se ame, se valorize, se ame, aprenda a se amar. Nunca. Mas Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. É isso que nós precisamos fazer. Negar a nós mesmos. Autonegação. Para depois pensarmos no próximo. Para assim pensarmos no próximo. É o que é chamado de outrocentrismo. Colocar as pessoas no centro e nos tirar do centro. Eu sempre me lembro do eu, do inglês, O I. I am. O I sempre está em letra maiúscula. Já perceberam isso? Me veio o ensinamento agora. A lembrança. Sempre. Onde tem uma frase em inglês, o I está em letra maiúscula. A gente quer ser assim, como o I do inglês. Eu sempre no centro. A partir do momento que tirarmos o foco de nós mesmas e colocarmos os outros no centro, vamos nos tornar canais do amor de Deus para eles. Vamos nos tornar canais do amor de Deus para eles. Irmãos, é isso que Deus quer que nós sejamos. Canais de bênção, canais de amor. Para isso que a gente foi salva, para isso que a gente foi chamada. Não é para estar no centro. E aí eu queria encerrar essa mentira, falando uma verdade que eu achei fantástica. Se vocês puderem adquirir, adquiram. É uma mulher que reflete o coração de Jesus, de Elizabeth George. Eu gosto muito dessa autora. E no livro são 30 características de Jesus. Cada capítulo é uma característica. E a característica da humildade. Ela coloca as seguintes palavras que casou com essa mentira, casou com esse estudo. Ela diz assim: uma mulher verdadeiramente humilde não tem um conceito de si mesma alto demais, e aí a gente lembra de quê? Autoestima elevada, nem baixo demais, baixa autoestima, eu me lembro disso. Ela simplesmente não pensa em si. Olha só, uma mulher verdadeiramente humilde, ela não pensa, ela não tem um conceito de si mesma alto demais, nem baixo demais. Ela simplesmente não pensa em si, além de ter o cuidado de refletir o seu Salvador de forma apropriada. Além de refletir, de ter o cuidado de refletir o seu Salvador de forma apropriada. O seu único pensamento é de como está a serviço dos outros. O seu único pensamento é de como está a serviço dos outros. É isso que a gente tem que fazer. Deixar de pensar na gente.
que a gente é bela, é inteligente, é uma mulher piedosa, uma mulher de oração, uma boa mãe, uma boa esposa. Não. A gente tem que tirar o foco da gente e focar no outro, botar o outro no centro. O outro no centro. E quando ela falou isso, qual foi o texto que me veio na mente? Filipenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia, leia, confira isso. Filipenses, capítulo 2. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Porque Ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E aí ele diz, que ele se humilhou a ponto de morrer. Não foi qualquer morte, não, foi a pior morte que existia naquela época, e morte de cruz. Por quê? Por causa de você, por minha causa. Ele deixou as prerrogativas de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas as prerrogativas para ser servo, para vir nos servir. Mas a gente quer ser em primeiro lugar. Então, esse mesmo sentimento, atitude que Cristo teve de se negar, servir, que seja o sentimento que nós temos uns pelos outros. Tiremos o foco de nós, irmãos. Tiremos o foco de nós. Eu não preciso me amar, eu já me amo demais. Eu preciso aprender a amar mais a Deus e a servir o meu próximo. Então, estamos chegando no final desse estudo, dessa live. Começamos com mentiras em que as mulheres acreditam acerca de Deus, e começamos com essa mentira, terminando aquelas duas mentiras acerca de Deus, e começamos a nova sessão, mentiras em relação a nós mesmos, e vimos duas. Então, resumidamente, eu espero que Deus tenha falado, profundamente ao seu coração, que Deus tenha desvendado os seus olhos, como desvendou os meus, para algumas mentiras dessas, principalmente essas, que falam sobre nós mesmas. Que Ele tenha dado a compreensão a você, como deu para mim também, dessas mentiras. A compreensão de que os caminhos do Senhor são sempre os melhores para você e para mim. Que no mundo teremos problemas, mas o Senhor está conosco. Seu valor não é determinado, pelo que as pessoas dizem. Seu valor é determinado pelo Deus Todo-Poderoso que Ele criou. E 4, por causa de Cristo, você é a filha amada de Deus, salva, não para pensar em si, mas para servir ao seu próximo, considerando-o superior a si mesma. Considere, como a palavra do Senhor diz, o seu próximo, superior a você mesma. Esse é o caminho para a liberdade, irmãs. E essa é a liberdade, Essa é a verdade que nos liberta, quando a gente tem essa visão correta de quem realmente nós somos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que Deus nos ilumine, para que a gente possa cada vez mais conhecer a verdade e essa verdade venha nos libertar. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um aqui. Amém.